Pois, de facto, vivemos um tempo único. Tempo único também liturgicamente, que é a Quaresma, que coincide com este tempo de emergência, com esta situação que não estava seguramente nos nossos programas quaresmais. Eu próprio recordo, fiz o retiro juntamente com os outros bispos de Portugal, logo na primeira semana deste mês de março, e não constou nas minhas resoluções para a Quaresma este tempo, esta quarentena que nos é pedida. É evidente que eu e certamente todos nós que temos fé, olhamos para esta situação com um olhar de fé e interrogamos-nos porque é que Deus permite esta situação. Uma coisa é aquilo que nós escolhemos até como caminho de conversão quaresmal, outra coisa é aquilo que Deus nos propõe, nos indica, ou as situações humanas nos propõem e nos indicam. E olhando para esta situação, com o olhar de fé, interrogam-me o porquê e o para quê. Não é? Porquê esta situação? Quais são os benefícios que podem trazer à humanidade? É evidente que eu sinto alguma relutância em falar em benefícios, porque onde há morte, onde há sofrimento, tudo aquilo que é benefício fica muito reduzido, mas de qualquer maneira Deus serve-se também destas situações como esta que vivemos de pandemia para nos abanar, para nos alertar, para nos ajudar a fixar no essencial. E eu na minha mesma condição e missão de bispo, pois olho para a minha missão, para o meu serviço à Diocese, também sob essa perspectiva, sob esse olhar de Deus. E aquilo que eu verifico antes de mais é que, de facto, nós somos frágeis e a fragilidade sai à vista. Apesar dos avanços tecnológicos, felizmente conseguidos pelos progressos científicos, apesar de como seres humanos nos sentimos, digamos assim, mais confortados com todos estes progressos, viagens interplanetárias, chegar à Lua, chegar a Marte, infelizmente com os progressos também ao nível das armas atómicas que nos assustam, que nos perturbam, com todos os mísseis intercontinentais, mortíferos na sua essência mais profunda. Mas tudo isto diz-nos, interrogamos-nos porquê, para que é que isto serve? Vem um vírus insignificante, certamente, na sua grandeza, mas incalculável, com uma força incalculável que modifica os hábitos, que perturba, que assusta, que amedronta, que nos interpela, que nos interroga e ficamos reduzidos, digamos assim, a nós mesmos, àquilo que verdadeiramente serve de sustentáculo às nossas opções, à nossa vida, ao modo como nos estruturamos até socialmente. Queixamos-nos que não temos tempo para nada, eu também me queixo disso, não consigo meter aquilo que me pede na minha agenda, está cheia, e agora temos tempo de sobra, não é? E talvez isto também seja Deus a dizer-nos que devemos olhar para aquilo que é essencial. E o essencial são sempre os outros, são sempre a atenção que dedicamos aos outros, o espaço que encontramos na nossa vida para os outros, sobretudo em ambientes familiares ou ambientes comunitários, como desta missão que me caracteriza a mim também, com todo o clero do Algarve. Que lugar ocupam os outros na minha vida? Que lugar ocupa o outro, que é Deus, na minha vida? E isto tem sido para mim uma verdadeira interpelação nesta Quaresma. Tendo mais tempo para mim, e que procura que seja também mais tempo para Deus, leva-me a valorizar de facto aquilo que tem valor, aquilo que é essencial, e a concluir que o que é relativo, que é secundário, que às vezes nos preocupa e ocupa tanto, deve ser relegado exatamente para esse lugar, para aquilo que é secundário, para aquilo que é menos importante. Portanto, este caminho de Quaresma que eu tenho vivido observando as recomendações que nos são feitas a todos os níveis, não é? E que procuro incutir nos outros também, com responsabilidade, porque sabemos que não basta
fazermos tudo para não nos deixarmos contagiar, devemos fazer tudo também para não contagiar os outros. E também tudo o que está ao nosso alcance para ir ao encontro daqueles que já estão contagiados, daqueles que precisam da nossa palavra, do nosso estímulo, do nosso apoio. Nem sempre é possível da nossa presença física, mas é sempre possível a nossa presença manifestando o nosso afeto, a nossa proximidade, pelos meios que felizmente os avanços tecnológicos põem à nossa disposição e que diminuem seguramente esta separação que nos afasta fisicamente uns dos outros. E eu imagino como isto não deve ter sido, não esteja a ser difícil para tantas famílias, os netos ainda pequeninos, os avós, família mais alargada, que habitualmente se reunia, se encontrava e agora pode fazê-lo apenas servindo-se destes meios. Pois, aqui fica o meu testemunho, tudo isto para mim tem sido caminho quaresmal, tudo isto tem sido caminho que conduz seguramente à Páscoa da Ressurreição, à Páscoa libertadora de Cristo, que liberta também de todos estes medos, de todas estas provações e que nos projeta precisamente na vida que Cristo anuncia. Não tem sido fácil viver este isolamento pastoral, digamos assim, esta dificuldade em estar com as pessoas. Não há propriamente isolamento pastoral, uma vez que há a possibilidade de contatar e, de facto, só à parte eu, em 15 dias, gastei o dobro que costumo gastar habitualmente por mês no meu telemóvel, não é? E vou já a caminho agora, nestes dias também, praticamente está esgotado já o plafond, ou seja, há sempre esta forma de contacto, mas nada dispensa o estar próximo das pessoas, o estar junto, o estarmos juntos e estarmos unidos, confortarmos-nos mutuamente, também com laços que exprimem esse afeto que o pastor deve ter pelas suas ovelhas, não é? Por isso não tem sido fácil e de facto há algum desconforto a esse nível. Como é natural, não é, que um pastor se sinta verdadeiramente pastor quando está no meio do seu rebanho, assim também o bispo, e estou a falar também em nome dos nossos párocos todos do Algarve, sentimos-nos verdadeiramente que nos falta alguma coisa para exercermos verdadeiramente a nossa missão de pastores. Procuramos suprir deste modo, contatando através dos meios de comunicação, ou telefone, ou também transmitindo a missa desde o primeiro dia pelos canais das redes sociais. Felizmente isso tem sido possível e esperemos que possa continuar a ser possível nos dias seguintes, enviando materiais, textos, propostas, sugestões para os párocos, para distribuírem pelos seus paroquianos. Isso tem sido feito aos diversos níveis, mas como eu digo, nada dispensa o contacto pessoal, a proximidade, o ouvirmos-nos, o escutarmos-nos, não é? O vermos-nos também, o estarmos próximos. E para mim tem sido difícil até celebrar a Eucaristia. Tem que se fazer um esforço muito grande para imaginar que por trás das câmaras há uma multidão de gente, talvez até mais do que aquela que estaria numa igreja paroquial que eu celebrasse, e nestes dias devia celebrar nas igrejas paroquiais, ou até mesmo na Sé, como esperamos fazer, não é, durante a Semana Santa. Isso cria algum desconforto, como eu vos disse, e por isso não tem sido fácil superar esta dificuldade. Temos suprido o melhor que podemos, o melhor que sabemos, e estamos certos. Eu pessoalmente estou certo que a comunhão na oração, particularmente na Eucaristia, traz-nos aquilo que a dificuldade de nos encontrarmos provoca. Traz-nos o conforto, traz-nos a esperança, traz-nos a presença, traz-nos a comunhão em Cristo, nele e com Ele e por Ele, como nós dizemos, não é? Isso tem que vive-se. Eu vivo de maneira particular esta realidade, sobretudo neste tempo de privação do contacto de proximidade com os diocesanos, os meus diocesanos, o povo da Igreja do Algarve. Referi a coincidência desta situação em que vivemos com a Quaresma e volto a referir também a coincidência desta situação com a celebração da Páscoa. A Páscoa que é a festa da esperança concretizada na ressurreição de Cristo.
e a dimensão pascal que deve ter a nossa vida. Gostaria, meus caros diocesanos, que inundasse também os vossos corações e fosse para vós, constituísse para vós uma fonte de esperança e, tanto quanto possível, de alegria pela ressurreição de Cristo, garantia e certeza da nossa própria ressurreição. Eu gostava de vos dizer que, apesar de não poder estar convosco, passar pelas comunidades, pois é aí que eu me sinto verdadeiramente pastor desta diocese, nunca deixastes de estar no meu coração. Continuais agora ainda de maneira mais viva no meu coração de pastor, porque sei que é quando o rebanho se sente fraco que o pastor abre mais o seu coração, dilata mais, digamos assim, o seu coração para que todos nele tenham lugar. É evidente que o meu coração é apenas a imagem, símbolo de um coração maior, onde cabemos todos, que é o coração de Cristo aberto na cruz. Está aberto para nos mostrar o quanto nos ama, a grandeza, não é, do seu amor, mas está aberto também para que todos possamos entrar nele e nele nos sintamos ressuscitados com ele, renascidos. Deixemos que essa vida nova que recebemos no batismo seja para nós, hoje e sempre, sinal de esperança. Deixemos que esta esperança contagie os outros, seja mais forte que este vírus, cujo contágio nós não queremos e somos convidados a evitar. Deixemos-nos contagiar pelo amor de Cristo, pela esperança, pela alegria, pela força da ressurreição que brota desta Páscoa que nos preparamos para celebrar. Procuremos ser sinal desta esperança onde estamos. Contagiemos os outros, não esmoreçamos. Cristo ressuscitou exatamente para não esmorecermos. Tal como disse a Lázaro, sai desse túmulo, vem cá para fora, saiamos também. Não nos deixemos entumular por este vírus que quer destruir-nos. Antes de destruir o corpo, quer destruir o nosso ânimo, a nossa coragem, a nossa alegria, a nossa esperança. Cristo vem exatamente para nos tornar vencedores de todas as situações de morte, de tristeza, de luto na nossa vida, porque Ele é verdadeiramente fonte de vida, Ele é a ressurreição e a vida. Acreditas nisto? Perguntou Cristo a Marta. É essa pergunta que nos faz a nós. Professemos, meus irmãos, a nossa fé em Cristo ressuscitado e deixemos que a Páscoa aconteça também na nossa vida, particularmente nestes tempos que estamos a viver.